E aí, tudo bom? Bom, vamos lá para mais uma história de vida, de coisas reais que acabam acontecendo aqui nos nossos encontros que eu tenho com algumas pessoas. Bom, qual é a situação? Um filho de uma paciente minha foi visitar a avó. A avó acabou de perder o avô, é algo recente. Na cabeça, né, do neto, ele está indo lá passar o dia para poder fazer companhia para a avó, porque acredita que ela não esteja bem, ok? Qual é a visão da mãe? A mãe fala, puxa, que legal, meu filho está indo lá poder ficar com a avó. Agora vamos para a visão um pouco mais ampla da espiritualidade, sobre um contexto mais amplo da vida. Vamos lá. A relação desse filho com a mãe é algo que constituiu assim. No início dessa pessoa que veio ao mundo, desse filho, aconteceu uma situação na vida da mãe com o esposo, aonde teve algumas situações que a mãe ficou muito próxima ao filho, certo? E aí o que aconteceu? E o pai não teve tanto contato. Aconteceram algumas situações da relação do casal. E o filho começou desde muito cedo ter uma dependência emocional da mãe. E aí tudo que a mãe ia fazer, incluir o filho para fazer as atividades. Veja aqui um ponto. Nada de julgamento. Aqui é só um fato do que aconteceu na vida real dessas pessoas. Por favor, nada de julgamento, ok? Então vamos lá. Então aconteceu isso durante um tempo. E agora essa pessoa cresceu. Então a mãe tem lá já dos 50 para os 60 anos, esse filho tem já dos seus 20, 25 anos, a avó já está lá nos 80 anos, beleza? O pai ainda é vivo, tem lá 60 anos, ok? Só para vocês entenderem números como referências. O que acontece para a visão da espiritualidade? Com essas ausências na vida, pela atividade do pai, muito trabalho, e tudo mais, e esse filho ter ficado muito presente na vida da mãe, aconteceram algumas situações na vida desse casal que eles não partilharam para o filho, então ficou uma ausência, certo? E aí teve algumas situações de uma não verdade, né? Ele não soube muito bem lidar com algumas coisas. O que essa criança começou a colocar? A aprender a lidar com algumas situações de frustração para ele poder aprender a conviver com essas ausências de não saber o que estava acontecendo. Então ele criava algumas coisas na mente dele para ele poder viver. Hoje na fase adulta, o que acontece? Ele sabe conduzir as coisas. Eu não queria utilizar a palavra mentir, mas é assim, ele sabe inconscientemente enganar muito bem as verdades dele mesmo. Então ele oculta os sentimentos que ele tem. Então às vezes para a mãe tá assim, não, ele no trabalho tá bem, tá com uma pessoa, tá muito bem, a mãe acredita. Mas na realidade não é isso. Na realidade ele sabe enganar a mãe. Enganar no bom sentido assim, ele não consegue transmitir para a mãe aquilo que de fato está acontecendo. O pai, como ele não tem tanto esse vínculo, o pai não consegue nem chegar até essa percepção do que o filho tem algumas coisas ligadas a alguns possíveis sentimentos que não está bem. Né? Ele vê lá, o filho está trabalhando, está bem, está se relacionando e acabou. É uma coisa mais superficial, não é tão profunda. A mãe, quando ele tem a fala, ela acredita naquilo que ele conta. E na realidade por detrás tem algumas coisas faltando. Agora vamos voltar lá porque a gente falou. A visão da espiritualidade no contexto do que ele foi ver a avó. No fundo, ele acabou indo ver a avó por qual motivo? O oposto daquilo que ele acha. E qual é? Ele foi ver a avó porque ele precisava mandar um recado para a mãe de que ele está tentando falar com a mãe, que foi o que ele disse para a avó. Estou tentando falar com a minha mãe e ela não me responde. É tipo no caso pelo WhatsApp. Então o que ele fez? Inconscientemente, ele foi aonde ele sabia que ia ter êxito, de que o recado iria chegar até a mãe. Então olha só o que acabou acontecendo nesse contexto. É só uma história de vida. Então o que a gente está parando para avaliar
que a ausência da conversa e a ausência na vida desse filho, no sentido de não saber lidar com alguns sentimentos e ocultar algumas verdades, olha só o tão triste que isso acontece. Foi utilizar a avó inconscientemente para poder acessar a mãe. Veja, isso é triste, né, acontecer, né? Eu conversei com a mãe hoje, ela falou assim, puxa, eu não tinha visto por esse... É o oposto do que estava na cabeça dele materialmente, né? Espiritualmente falando, pela parte da espiritualidade, foi o oposto, né? Foi utilizar a avó, claro, no bom sentido, isso é inconsciente, ele não sabe, né, essa profundidade. Mas é mais um fato da vida que aconteceu, partilhando com vocês. Se você se identificou, aconteceu com você ou conhece alguém, partilhe com as outras pessoas. O propósito aqui é sempre ajudar mais e mais pessoas para um bem maior. Muito obrigado, fica com Deus. Tchau, tchau.